Queridos, a paz do Senhor, eu venho através dessa palavra ministrada vos saudar com a mais perfeita e santa paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Eu queria deixar aqui um argumento sobre a vida inserida na vida das revelações divinas, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal e deixasse o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de maneira que as pessoas se acessarão à palavra de Deus e terão mais informação sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. A palavra de Deus nos fala em Jeremias capítulo 24 e no versículo 6, Jeremias diz assim: porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e farei voltar a essa terra, e edificarei-los, e não os destruirei. Plantá-lo-eis, e não o arrancarei. Meus irmãos, essa palavra que eu quero inserir ao seio do coração dos irmãos agora, eu quero resumir ela em 6 lições, que são 6 lições que nos mostra que Israel é o relógio de Deus, a escatologia de Deus. Israel é o relógio de Deus. A verdade prática, Israel é o relógio de Deus na terra. E esse relógio divino na terra, pelo qual conhecemos como desígnio de Deus, para o final dessa história da humanidade, nós temos uma leitura diária. Por exemplo, Levítico capítulo 6, versículo 33, 36 e 37, deixa claro o relato de Israel sendo o relógio de Deus, né? A predição sobre a dispersão de Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, do 7 ao 17 e 8, nós vemos que as promessas de Deus ao seu pai, que é o pai das nações, o israelita que deu início à origem israelita, né? Abraão. E Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 32, e no 9, versículo 1, e no Salmo 89, versículo 1, nos mostra que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E Jeremias capítulo 24, versículo 6, e Ezequiel 36, versículo 24 e 28, nós vemos uma predição da volta de Israel à sua terra. E no livro de Amós, no capítulo 9, e no versículo 14 e 15, e também Joel, capítulo 2, 28 ao 32, Ezequiel 34, 27 e 28, e Jeremias 31, 28, nós vemos que as promessas da restauração material e espiritual de Israel. Já em Ezequiel capítulo 37, 21 e 28, Jeremias 30, versículo 9, e Ezequiel 34, 23 e Oséias 3, versículo 5, nós vemos a restauração de Israel no dia da angústia de Jacó. Então, meus irmãos, a liturgia bíblica, ela traz uma classificação, né, mostrando algumas evidências de Deus ter um propósito com Israel. Por exemplo, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 12, a palavra
se nós formos fazer a leitura, ela vai deixar clara isso. Olha aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei os vossos em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se ajuntaram a cada osso, cada um aos seus ossos. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me diz: profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, espírito, assopro sobre esses mortos. Vem dos quatro cantos sobre eles, espírito, e assopra sobre esses ossos. Meus irmãos, nós podemos entender que tudo isso que está acontecendo, né, na Palestina ali, na faixa de Gaza, onde está localizado ali Israel, já é um sinal de Deus para a terra. Porque os acontecimentos em Israel apontam para a profecia bíblica. As nações de Israel frequentemente é apontada como um relógio de Deus. E a cada novo acontecimento na Terra Santa, o relógio escatológico parece avançar para o fim dos tempos. A escatologia é uma parte da teologia que se trata dos últimos eventos na história do mundo e do destino final de toda a humanidade. Enquanto o cenário geopolítico mundial se alinha por cumprimento das profecias bíblicas, os acontecimentos em Israel, eles somam aos relatos da palavra de Deus. A profecia de Daniel diz que nos últimos dias um acordo de paz será feito com Israel. E ele afirma que essa aliança, com muitos, por uma semana, né, que seria feito com muitos ali dos israelitas, dos israelenses, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre as asas da abominação, que viria a assolação, isso até a consumação, e que está determinado que será derramado sobre o assolador,
né? Daniel falou isso em Daniel capítulo 9, versículo 27. Então, certamente, esse acordo, ele inclui o conflito com os palestinos. Os relatos bíblicos dão um destino futuro de Israel pelo fato desse povo fazer parte de uma promessa de Deus feita a Abraão. E por isso tem sido eles preservados ao longo dos tempos. E nesse sentido, meus irmãos, o futuro de Israel está ligado às profecias, que também inclui a volta de Jesus Cristo, conforme o relato que está em São Mateus capítulo 24. E além de estar centralizado na cidade de Jerusalém e no povo que se refere ao povo judeu, nós temos também Daniel afirmando em Daniel 9, 24, que também é uma profecia que já está trazendo relampejo das suas evidências. Essa profecia, ela teve um cumprimento em 70 depois de Cristo, essa de Mateus 24 e de Daniel capítulo 9, versículo 24. Ela teve um cumprimento de 70 depois de Cristo, com a invasão de Roma, né? Quando Roma, liderada pelo general Tito, né? Contra a Judéia e contra a cidade de Jerusalém, que foi invadida e que também foi destruída e também foi saqueada, né? E foi queimada. Grande parte do povo judeu foi dispersado pelas nações. E ao longo da história do povo judeu, na diáspora, inclusive a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, que aconteceu, que mais vinha acontecer com Israel, que pode ter relacionado com as profecias bíblicas, que a palavra nos dá os seus relatos. E no mesmo tempo, meus irmãos, em que orem pela paz de Israel, seguindo o mandamento bíblico que diz que devem orar pela paz de Israel, né, que está em Jeremias capítulo 19, versículo 7 ao 9, essa paz é limite e também aponta um surgimento de uma figura terrível do homem do pecado, que certamente é o anticristo, né, que tem a ver com a relação de Daniel capítulo 9 e no versículo 27, que aborda as 70 semanas de Daniel, que fala em Daniel capítulo 9, versículo 24. O pronome, ele diz a respeito do príncipe que há de vir. Ele é conhecido no Novo Testamento como anticristo, porque ele afirma uma aliança com muitos em Israel por uma semana. E a referência ao povo judeu nos mostra que na metade da semana ele quebra a aliança. Então, a soma das profecias de Daniel, as palavras do apóstolo Paulo, né, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 3, que quanto disser que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com dores que Jesus já havia falado, que são dores de parto. Né? Jesus também tinha dito, ai das grávidas, e de modo nenhum escaparão. Por quê? Porque os ataques seriam possivelmente depois das 6, né? Que os judeus eles não saem depois das 6 horas está todo mundo em casa, e possivelmente no sábado, porque o sábado é o dia de descanso na qual eles não violam até hoje. Nessa interpretação da escatologia cristã, os acontecimentos em Israel
nós vemos que é o clamor pela paz, que são claramente uma preparativa para que vai surgir a figura do anticristo no meio de tudo isso. O anticristo também ele deve acordar a construção do templo, né, no terceiro templo. Por quê? Porque o primeiro templo quem fez foi Salomão. Aí veio o Nabucodonosor e destruiu. Aí depois Zorobabel levantou o templo, juntamente com Josué e com os sumos sacerdotes da época. E esse templo ele foi até na época em 52 depois de Cristo, né? E chegou na época de Herodes, o tetrarca. Herodes jogou o templo no chão e fez o templo de novo. Ele fez o templo bem mais belo do que o de Salomão e bem mais belo do que o de Zorobabel. Só que na invasão do imperador Tito, o imperador Tito jogou o templo no chão. E o templo era o cartão postal de Jerusalém, de Israel. A grandeza de Israel estava no templo, porque é onde a presença de Deus ela pairava no Antigo Testamento, né? Então o anticristo, entendendo disso, ele vai levantar o terceiro templo. E ao final da profecia também aponta a um cumprimento deste acordo de paz, né? Que é um ataque de nação um contra a outra, e as nações contra Israel, né? Que estarão cercados, um cerco em Jerusalém pelos exércitos do anticristo. Quando clamarão por salvação, o anticristo vai se manifestar. E neste momento que tudo isso está acontecendo, o Senhor Jesus volta para Israel, conforme a promessa de Atos, capítulo 1, e no versículo 9 até o 12. E aí então Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai partir no meio, e que os judeus contemplarão a Jesus, a quem eles os transpassaram, né? Eles plantearão sobre ele, com quem planteiam os filhos dos unigênitos, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelos seus primogênitos, né? Como diz Zacarias capítulo 14 no versículo 4, e também Zacarias 12:10 e Apocalipse capítulo 1 e no versículo 7. Então, meus irmãos, tudo isso já é o início de um grande relampejo da chegada do anticristo. E se há uma chegada do anticristo com toda essa guerra, né, que está acontecendo lá de Ramá com Israel, aquela região lá, né, a faixa de Gaza, então é sinal que nós temos que estar mais preparados do que quando nós aceitamos a fé. Nós temos que estar enraizado, mais concernente em ser arrebatado do que quando pregaram o evangelho para nós. Isso nos indica que está na hora de voltar para casa. Glórias a Deus, aleluias. E no mais eu vou estar deixando outra introdução sobre a bênção que sobre da terra. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.